E aí, moçada do primeiro ano, beleza? Então, na última aula que nós tivemos, nós iniciamos então falar sobre a Terra, planeta em movimento, né? Origem, formação e evolução. Então, essa parte aqui a gente já viu. Deixa-me ver aqui sobre a formação da litosfera, né, da Terra. Essa parte aqui também a gente já viu. Sobre a teoria do Big Bang, já conversei com vocês também, já falei, né? Então, essa parte aqui tá, digamos assim, que eu vou falar que tá tranquilo, né, para vocês. Vamos para o próximo slide aqui, que essa aqui seria a formação da Terra seria uma bola incandescente, né? Foi isso que foi dito para a gente sobre essa teoria, essa também a gente já viu. Sobre a formação da atmosfera, que eu tinha pedido que vocês colocassem até então o que é a atmosfera, né? A litosfera, falando sobre a hidrosfera também, que é a formação da parte líquida, né, da Terra, e a esfera da vida, que é a biosfera. Então, tá aí. Até aqui nós vimos, foi tranquilo. Aí, essa parte aqui sobre a biosfera e que se uma das esferas, se ela ficar em desequilíbrio, as outras todas também entram em desequilíbrio porque elas estão interrelacionadas, interligadas. Então, não tem como você, por exemplo, poluir a atmosfera e o restante das outras camadas da Terra, litosfera, hidrosfera, biosfera, não serem atingidas. Então, todas serão, a gente também viu isso aqui, tá? Deixe-me ver aqui. Ah, sim. Estrutura interna da Terra e a crosta terrestre. Até hoje não se sabe ao certo do que é formado o interior da Terra, porque o material que sai do seu interior através dos vulcões vem de profundidades de no máximo 200 quilômetros. Lembra que eu falei para vocês que o que está no interior do vulcão é chamado de magma. Por isso que dentro dos vulcões tem as câmaras magmáticas, né? As perfurações mais profundas já feitas atingiram 13 quilômetros, então, ou seja, para 200 quilômetros é muita coisa, né? Então, tá bem no interior mesmo da Terra esse material. As melhores informações são fornecidas pelo estudo da propagação das ondas sísmicas provocadas por vibrações da crosta terrestre que tem sua origem no interior. Essas vibrações são chamadas de abalos sísmicos. Esses abalos sísmicos aí é porque todo mundo sabe que a Terra, debaixo das águas oceânicas, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, às vezes, umas elas se afastam, são chamadas de placas divergentes. Outras vezes, elas topam de frente uma com a outra, são chamadas de placas convergentes. E tem aquelas placas que elas vão empurrar uma, querendo empurrar a outra para ver quem vai ficar em cima. Então, nós temos também essas placas aí, né? Então, vamos seguir. Temos muita coisa para frente. Crosta terrestre, manto e núcleo. O que é a crosta terrestre? É a parte superficial ou externa, já consolidada, sobre a qual nós vivemos, né? O ser humano vive. E aí do lado tem uma imagem do planeta Terra, como se ele fosse cortado como uma fatia de bolo, que dá para você ver a crosta continental, que é onde o ser humano vive, né? A crosta oceânica, que é a terra após a água do mar. O manto inferior, o manto líquido e o núcleo sólido são as partes bem quentes do planeta. A crosta terrestre é constituída de uma camada relativamente fina, com a espessura entre 5 e 7 quilômetros aproximadamente. Essa aí é a camada onde nós vivemos. Abaixo do manto, o manto é a camada intermediária, composta predominantemente de magma. Então, é de lá que os vulcões esperem, então, todo esse material pastoso. Abaixo do manto encontra-se o núcleo líquido e o sólido, conhecido também pelo nome de NiF, que é níquel e ferro, né? Que são os dois minerais que mais tem nesse lugar. Beleza? Então vamos lá. Eu estava falando para vocês, né? Então nós temos aqui a deriva dos continentes, que é uma outra teoria, a mobilidade da crosta terrestre, que são chamadas de placas tectônicas essa crosta terrestre, né? Em 1902, o cientista alemão Alfred Wegener divulgou uma teoria
chamada Deriva dos Continentes, segundo a qual, e no livro de vocês tem, tá? Vocês pegaram o livro agora, tem essa teoria lá. Há muitos milhões de anos existia um único bloco continental que se denominou Pangeia. E outra coisa, além de ser um bloco só continental, né, que é esse primeiro aí há 225 milhões de anos, havia também uma única massa de água. Essa única massa de água, ela é chamada de Pantalassa. Então, a única placa de terra que tinha, o único bloco continental era a Pangeia e o único bloco de água era Pantalassa. Aproximadamente entre 200 e 250 milhões de anos atrás, a Pangeia teria se rompido, formando dois grandes blocos, o continente Laurásico, que é no norte, né, que já é a segunda imagem, e o continente Gondwana ao sul. Após a primeira separação, outras subdivisões teriam ocorrido. Por que teria ocorrido? Por causa da mobilidade das placas. Por causa que o manto ele é pastoso, essas placas elas ficam instáveis em cima desse manto, né? Então, elas se movem, como eu falei para vocês, ou se divergem, ou convergem e assim por diante. Até elas começaram a se subdividir até formar os continentes atuais hoje, né? Atualmente o mundo está assim, que é a terceira imagem, porém ele vai mudar. Por que ele vai mudar? Ele vai mudar porque acontece o seguinte, o mundo não parou, ele continua em cima do manto. Então, se ele continua em cima do manto, continua havendo, como é que fala? Continua havendo movimentação das placas, ok? No princípio, a teoria de Wegener não foi muito aceita, e isso só mudou com a descoberta de que a crosta terrestre é formada pelas placas tectônicas e que realmente não constituiu, como se imaginava, uma camada inteira ou contínua. Ou seja, aí descobriu-se, né, através de muita pesquisa, que é como se fosse um quebra-cabeça. E aí acreditaram nessa teoria dele. A comprovação de que a camada mais externa da Terra se subdivide em várias partes, formando um quebra-cabeça, deu-se em 1984, ou seja, não é tão antigo assim, se levarmos em conta como é que eu vou falar? A quantidade de anos que vem se falando aí em terra, em geologia, em ser humano na Terra e assim por diante, né? Essas placas assentadas sobre a camada pastosa do manto movimentam-se continuamente, que foi o que eu falei para vocês. A velocidade desses movimentos, porém, é muito baixa, ou seja, tão lenta que às vezes movimenta e na crosta terrestre não sente. Outras vezes se movimenta e na crosta terrestre sente sim. Principais placas tectônicas, nós estamos nessa placa sul-americana, você pode ver que a placa sul-americana com a placa africana, elas são divergentes, ou seja, elas se separam. Uma prova disso é que o desenho do Brasil encaixa muito bem no continente africano. E aí, o que acontece? Elas se separam. Se um dia elas fossem juntar, é como se fosse realmente um quebra-cabeça. E a placa sul-americana com a placa de Násica, elas são convergentes, olha as setinhas, elas estão de frente uma para a outra. Então, o que acontece? Essas setinhas de frente uma para a outra, elas colidem de frente. Então, aqui, ó, aqui na Cordilheira dos Andes, há muita probabilidade e há também, dá para sentir os tremores de terra. Aqui no Brasil, nós não sentimos tanto porque nós estamos no meio de uma placa, porém, nós temos de vez em quando alguns tremores isolados, tá? Alguns lugares aí de Goiás, de Minas e outros lugares no Brasil tem uns tremores isolados e dá para sentir sim. O sismógrafo da UNB, ele pega esses tremores de terra, tá? Movimento das placas. O que faz essas placas se movimentarem? Segundo uma descoberta recente, década de 1960, é a ascensão do magma, ou seja, o magma começa a subir, né, pelas rachaduras que tem no solo, ou seja, pelas fendas, nas grandes cadeias de montanhas submarinas, chamadas de dorsais oceânicas ou cordilheiras mesoceânicas. Por que esses nomes? Esses nomes aí é o nome que dá às cadeias de montanhas que estão debaixo de águas oceânicas, nada mais que isso. Então, a ascensão do magma provoca o alargamento dessas dorsais, ou seja, elas começam a se afastar. E aí, então,
uma empurra lateralmente as placas e, consequentemente, os continentes que delas fazem parte. E acontece, então, esses movimentos, né? Esses movimentos laterais, por exemplo, um do ladinho do outro, eles causam deslizamentos e choque entre elas, que é o outro movimento que eu falei para vocês, né? O choque entre duas placas causa o enrugamento de uma delas, enquanto a outra afunda-se no manto, ou seja, aqui enruga-se, ela sobe, né, sobre a outra e a outra afunda-se no manto, que o manto são as rochas pastosas, né? Do tanto que lá no fundo é quente. Então, formação das cordilheiras mesoceânicas do Atlântico, ou seja, a formação de montanhas debaixo de águas do Oceano Atlântico. Então, aí nós temos rochas antigas, o oceano, né, o Oceano Atlântico aqui, rochas jovens, rochas antigas. E aí nós temos aqui a crosta continental, aqui crosta oceânica, e você vê aqui, ó, que as placas, elas são de afastamento, tá vendo, ó? E aí, quando elas se afastam, o magma sobe. O magma subindo, na hora que ele encostar na água do oceano, ele se solidifica e vai formando rochas cada vez mais jovens no pico das outras rochas, né? E aqui nós temos, de um lado, a placa sul-africana, do outro, a placa sul-americana e do outro, a placa africana, ok? Então, nós temos aí, ó, placas de movimentos divergentes, são sentidos contrários, que é o que acontece com a placa sul-americana, que é o que nós estamos, com a placa africana. Depois, essas são de limites destrutivos, que são de movimentos convergentes, que é aquela que uma bate de frente com a outra. Então, se bate de frente com a outra, tem uma delas que vai afundar e a outra vai ficar sobre ela, né? E as placas de limites conservativos, que elas vão como se fossem riçar uma na outra, no sentido contrário, né? Então, essas aí, elas causam destruição à atmosfera, elas ficam encostando uma na outra e empurrando, e isso vai causando graves destruições na litosfera terrestre, que é onde o ser humano vive, tá? Aí o desenho da orogênese, que é o movimento horizontal, né? Uma empurra a outra, né? Astenosfera, litosfera, altiplanos, né? Cordilheiras. E aí, as que ficam sobre as outras, elas deixam os montes cada vez mais altos, né? As cordilheiras. A epirogênese, que é o movimento vertical, ou seja, para cima, que é o movimento aí, ó. Olha só, a epirogênese aí é aquele movimento que uma vai empurrando a outra, vai, como lá no interior, vai dobrando, né? Porque elas estão mais pastosas e vai dobrando o solo até ele se solidificar novamente. O que é o tectonismo? É o fenômeno provocado pelas pressões que as camadas interiores do globo exercem lentamente na crosta. E ao atingirem as camadas rochosas mais maleáveis, essas pressões levam à formação dos dobramentos, que nós chamamos de dobramentos modernos, estruturas de dobramentos. Vez ou outra, no mundo existem lugares, né, que você vê onde houve dobramentos pelo desenho que o solo faz, né? E no caso de estruturas rochosas, que são pedras puras, né, que a gente chama de rochas, no caso aí elas trincam, dá falha nas rochas, elas têm, é como se quebrasse, é como se batesse o martelo em algum lugar e saísse trincando a rocha toda. E aí, ó, tectonismo, dobramento, tá vendo como o solo fica todo dobrado? E quando há uma falha, é uma ruptura, ou seja, um lado cede e aí trinca, quebra, né? E há uma falha, então. Tá aqui os tipos. Olha aqui, ó, rochas mostrando dobramentos lá na Noruega. Então, isso aqui já esteve bem no fundo mesmo do planeta há muitos milhões de anos atrás, até que foram acontecendo movimentos, intemperismo e essa rocha aflorou. Quando nós dizemos que a rocha aflorou, significa que ela aparece a olho nu. E aí dá para ver. Olha que legal isso aí, hein? Imagina, que coisa linda. Isso tudo é rocha, só que estava pastosa, né? Quando isso aconteceu. Claro que estava pastosa, não tinha como ela dobrar assim, sendo uma rocha toda solidificada. E os abalos sísmicos são vibrações de camadas da crosta terrestre que têm sua origem no interior da Terra. Sua ocorrência é repentina e de curta duração. Porém, se acontece na Terra, são terremotos.
no continente, né, são terremotos, e se acontecem em águas oceânicas, são maremotos, também chamados de tsunamis. O que mais que eu tenho para falar? Em dezembro de 2004, ocorreu no Oceano Índico, a noroeste da ilha de Sumatra, que fica na Indonésia, era uma ilha assim, extremamente conhecida e visitada, um forte maremoto provocando a formação de grandes ondas chamadas tsunamis. Elas atingiram 13 países da Ásia e da África, matando cerca de 280 mil pessoas. Essa foi uma das maiores catástrofes. Então, se você efeito do tsunami ocorrido na Tailândia em 2004 aqui, ó. Então esse é muito mais esse aí foi uma ilha em que Leonardo DiCaprio, se eu não me engano, gravou um filme uma vez. Então você pode buscar na internet essa tsunami que teve na Tailândia em 2004, tá? Você pode buscar imagens, busque informações que você vai ver que isso realmente ocorre, tá? Deixa-me ver. Vamos lá, para onde? Como se forma um tsunami? Olha aí, ó. Terremoto no fundo do mar desloca vastas quantidades de água em um golpe repentino, ou seja, o mar recua para trás de uma vez e vai lá para dentro dessa fenda. E aí, de repente, enormes ondas voltam para cima do continente, destruindo tudo, né? Com até 800 quilômetros a velocidade aí. Chegando a inclinação formada pelas ondas desaceleram e ganham altura. E aí, meu filho, onde essa água bate é destruição pro lado do vento, tá? Que mais aqui que eu tenho que mostrar? Geografia geral do Brasil, beleza. Olha aí. Lembrando a vocês que onde acontece o tremor de terra é o hipocentro. E onde ele chega a abalar lá na superfície terrestre é chamada de epicentro, tá? Então, os principais países atingidos pela tsunami em 2004, que foi aquele que a gente falou há 2 slides atrás. Nós temos aí, ó, a Baía de Bengala, a ilha de Sumatra, que já é o caminho, né? Você pode ver aí, ó, que são ilhas em que elas têm formações vulcânicas. Mianmar, Tailândia, Malásia, Indonésia, tudo, ó, tá vendo em vermelho? O epicentro foi em nível 9 pontos na escala Richter, ou seja, totalmente destrutivo. O abalo começou às 8 horas, horário local, né? Próximo à ilha de Sumatra, na Indonésia. As ilhas Maldivas, que é aquela belezura que o povo visita muito, quem tem muito dinheiro visita lá, né? Simplesmente maravilhosas. Então tá aqui, ó, Ilhas Maldivas, Sri Lanka, Índia, foi tudo afetado por essa tsunami. Foi extremamente destruidor mesmo, tá? Não é conversa não, é extremamente destruidor. A intensidade dos abalos é variável, né? O nome do aparelho que mede esses abalos é chamado de sismógrafo. E aqui no Centro-Oeste nós temos um na Universidade de Brasília, a UNB, e ele mede, assim, consideravelmente, ele pega bastante coisa mesmo, não só no Brasil, tá? Para medir e avaliar a gravidade dos abalos sísmicos, a escala mais usada é a Richter, chama escala Richter, que mede a quantidade de energia liberada pelo tremor ou abalo. Essa escala Richter, ela vai até 9, sendo que 9 seria, por exemplo, o dedo de Deus, né? Se nós estivéssemos falando de tufões, furacões e tornados. Aqui foi um efeito do terremoto no Japão em 1995 de magnitude 7,3 na escala Richter. Esse terremoto devastou a cidade e mais 5.500 pessoas morreram. Se vocês verem, eu falei que a escala Richter ela mede até 9, então 7 aí já é bem elevado, bastante mesmo. Abalos sísmicos no Japão. O Japão é essa ilha, né? Fukushima, Hidoku, Japão, Tóquio aqui é a capital, ó, o mar do Japão, né? Ó, o abalo sísmico onde ocorreu aqui, ó. Tá vendo? É bastante interessante, né? Essa ilha é tão pequenininha e o Japão é um país tão poderoso. Então vamos lá. Olha só, imagens de satélite isso aqui da água entrando e como que ficou depois da água entrando, né, dentro da ilha e como que ficou depois. Olha só, aviões misturados com carros, etc.
Então, vamos à escala Richter e seus efeitos. De 0 a 0,9 imperceptível, de 1 a 1,9, tremor detectado apenas por sismógrafos, ou seja, imperceptível para o ser humano também, porque só o sismógrafo pega. De 2 a 2,9, oscilação de objetos suspensos, tipo lustres, por exemplo, né? De 3 a 3,9, vibração semelhante à passagem de um caminhão, ou seja, você sente alguns móveis vibrarem, né? 4 a 4,9, vidros quebrados, quedas de pequenos objetos. De 5 a 5,9, deslocamentos de móveis, fendas nas paredes, ou seja, rachaduras grandes mesmo. De 6 a 6,9, pode destruir casas, né? Mais fracas. Danos de construções. O que são construções? Esses prédios que estão sendo levantados, as ferragens e tudo. Se chegar a esse tanto aí, vai tudo para o chão. De 7 a 7,9, que é o que teve no Japão, né? Danos maiores, fissuras no subsolo, rupturas de cano. O que é fissura no subsolo? O chão simplesmente abre, é assim que funciona. De 8 a 8,9, pontes destruídas, desabamento da maioria das construções, ou seja, onde tem prédio não fica nenhum em pé, casa então muito menos. E 9 ou mais, a destruição quase total das construções, tremor de terra visível a olho nu, pouca gente para em pé. Essa é a real da palavra. Olha aí, os epicentros. E nas ilhas, né, da Indonésia, aí, olha só, tem uns lugares aqui que são extremamente pretos, e se você ver aqui, geralmente é onde tem cordilheiras, né? E tem vulcões também. Então, tá aqui, ó, 1963 a 1998, né? Onde tem epicentros. Olha aí como que o sismógrafo funciona, né? Ele tem o tremor primário, o tremor secundário, ó, o tremor primário, como que a casa estava. No tremor secundário, olha só, como que a casa ficou. E no tremor terciário, aí, então, ele pega tudo, né? Corte vertical da zona de contato entre a placa de Nazca e a sul-americana. Então, nós temos aí, ó, o foco dos terremotos aí, ó. As placas, tá vendo? Ó, foco de terremotos, Fossa do Peru e do Chile, Cordilheira dos Andes, né? Aqui temos vulcões e aqui nós temos o manto aqui, ó. E nessa crosta continental aqui existem algumas pontas aí que se eles dá para ele derramar a lava tranquilamente, né? A placa de Nazca, aí ó, placa de Nazca, cadê? É essa amarela. Mergulha por baixo da placa sul-americana. Olha, a placa sul-americana é essa marrom aqui, cor de terra mesmo, aproximadamente 1 centímetro por ano. Então, a placa sul-americana, que é onde nós temos a Cordilheira dos Andes, 1 centímetro, ela vai subindo 1 centímetro por ano, toda vez que a placa de Nazca, ela mergulha por baixo dessa sul-americana, tá? As rochas componentes da crosta terrestre constituem-se predominantemente de rocha, né? A crosta terrestre. A areia, o granito, o mármore e a argila são algumas das rochas mais encontradas na crosta terrestre. De acordo com a sua origem ou formação, essas rochas podem ser agrupadas de que maneira? Rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Quais são as rochas magmáticas? Então, nós temos aí o granito, é um exemplo de rocha magmática aí, ó. Professora, por que recebe esse nome? Porque lá no interior da Terra, ela vira uma massa pastosa, então as rochas se misturam, por isso que são chamadas de magmáticas, né? Foram os primeiros tipos de rocha a se formar, porque existe muito magma, né, no interior da Terra. Então, a consolidação da parte externa do planeta aí, ó. Beleza? Então, vamos para o próximo. As sedimentares, como o próprio nome diz, ela é proveniente de acumulação e deposição de sedimentos. Olha, o calcário é um exemplo de rocha sedimentar. E a outra, as metamórficas, como o próprio nome diz, metamorfose, elas sofrem metamorfose, né? Essa aqui é uma jazida de mármore em Carrara, na Itália. As metamórficas são ricas em metais. São tipos de rochas, são resultados da transformação de rochas sedimentares ou metamórficas, né? Quando elas entram lá no subsolo, elas tornam-se magmáticas e aí, com o peso, são submetidas a pressões elevadas temperaturas e aí elas vão mantendo as características da rocha original que tem nelas e elas tornam-se, então, metamórficas, elas vão se modificando, tá?
e estão em grande profundidade. E o solo? O solo ele é externo, né? Ele está bem na nossa crosta terrestre. Aqui é um solo de terra roxa, no sertãozinho. Terra roxa ela é bem rica em nutrientes. O solo é uma camada superficial, espessura variável. É o produto da desintegração das rochas provocadas pelo intemperismo. E nós temos vários tipos de intemperismo. O físico, o químico, o biológico, né? E assim por diante. Os solos brasileiros, então nós temos aqui vários, né? Nós temos a terra roxa, que vocês vão dar uma olhada aqui, que a terra roxa ela é extremamente agricultável. Nós temos o massapê, que é a decomposição de rochas de granito e calcário, né? Também nós temos no Brasil e é muito bom e utilizado para o plantio de cana-de-açúcar. Depois, o que é erosão? Erosão é o desgaste do solo, gente. O desgaste do solo ele tem várias coisas, inclusive o ser humano é o que mais desgasta. Solos e rochas, causado por agentes naturais e pela ação antrópica. O transporte de sedimentos, materiais, dá o nome de erosão. A erosão também pode ser chamada de vossoroca ou bossoroca, com B, tá? Ela pode ser natural ou ela recebe, então, um adicional aí para que se desgaste mais rápido o solo, ou seja, acelera-se, né? Esse problema, porque as vossorocas, ou seja, as erosões, elas sempre trazem problemas para onde o ser humano está. Eu estou acelerando aqui para a gente não gastar muito tempo, porque eu já acelerei muito tempo aqui no meu horário, né? Erosão no Brasil. A erosão atinge grandes proporções em alguns estados, afetando não só a agricultura, também povoados e cidades inteiras. E aí ele vai falar aqui o porquê, né? Aí, ó, 500 milhões de toneladas de solo são perdidos nas erosões. Que erosão é um lugar que não dá para você produzir animal, não dá para você criar nada, não dá para plantar nada, porque as terras vão indo embora, certo? E aqui nós temos o nosso penúltimo slide, né? Erosão e encosta no litoral do Ceará em 2003, ó, próximo de praias, né? Tem plantação de coqueiro e tudo. E aqui em Pardim, em São Paulo, possivelmente isso aqui era um pasto e tá cheio de buracos. Muito perigoso de colocar o gado, porque se cair aqui, possivelmente tem que sacrificar o animal se ele não morrer na queda, né? E aí, uma vossoroca ou bossoroca em estágio avançado. Olha que imagem linda, né? Então é isso, pessoal. Tá aí o nosso vídeo. Então, todo o conteúdo de vocês que tiver relacionado com solo, com subsolo, deixe-me ver aqui o conteúdo do primeiro ano, até onde nós iremos com esse vídeo aqui, né? Com esse vídeo aqui, nós iremos até mais ou menos a questão... Até a questão 12, mais ou menos. Até a questão 12 vocês podem ver esse vídeo aí, né? Eu acho que sim. Forma, constituição, influência no espaço, é isso mesmo. Até a questão 12 dá tranquilamente para vocês verem. Então tá bom, é isso, moçada.